A Mia está perguntando, a Alessandra não tinha nenhuma curiosidade de saber alguma notícia sua? Como era sua nova vida? Sua nova vida ou minha nova vida? Porque agora eu fiquei na dúvida se essa pergunta é para mim ou para você. É quem? Mi? Não vi. Mi. Fala a pergunta de novo para eu entender. Só para eu... A Alessandra não tinha nenhuma curiosidade de saber alguma notícia sua? Como era sua nova vida? Então, bom, se a Alessandra tinha curiosidade de saber alguma notícia minha, eu não sei. Pergunta para ela. Ela precisa responder, tá? E como era a minha nova vida? Então, eu não tinha uma nova vida, era tudo confuso. Não era nova vida, não era nenhuma vida. Era lapsos da vida que eu tinha, porque o apartamento que eu morava, que eu fiquei, foi um apartamento que eu e a Alessandra alugamos juntos, imobiliamos juntos. Então, esse era o meu apartamento. Eu não fui morar com a Amy em nenhum momento. A minha vida financeira rapidamente deu um nó, muito rapidamente. Em pouco tempo eu já estava com saudade e arrependido. Enfim, não tinha. Teve ali uns 2, 3 meses de viver com ele aquela paixão, aquela coisa que você é cego e você vive, mas não tem uma vida. Eu não tive uma vida, né? Então, eu posso resumir para você. Foi tudo muito ruim, muito confuso. Inclusive, tem situações, tem coisas de lembrança. Quando eu tento lembrar de alguma coisa, é engraçado que parece que tem um vazio. É como se não fosse eu vivendo aquela situação em aquele momento, entendeu? É como se uma parte da minha memória fosse se apagando aos pouquinhos. Porque, de fato, o que eu posso dizer hoje para vocês, de fato, é algo que não teve importância. A única importância que teve foi que gerou em mim, Alessandro, uma marca, fato, que aconteceu, e que a gente está superando. Mas não tem lembranças positivas. Agora, em relação à Alessandra, e aí? Não tinha. Não tinha. É a resposta dela. Não tinha curiosidade nenhuma de saber, de ter notícia minha. Não tinha. É um pouco mais complexa a situação. É bem mais complexa, né? Tá bom, Mi? Maria Rosineide. Meu marido saiu de casa faz 11 meses e está com outra mulher. Diz que não quer me ver nem pintada de ouro. O que eu faço? Cuida de você, Maria. Deixa o seu marido lá. Não corre atrás dele, não liga para ele, não pede para ele voltar e cuida de você. Cuida da sua vida, da sua restauração pessoal e da sua intimidade com Deus. É isso que você precisa focar hoje. Marcilene. Ivan, quem saiu procura canal de restauração? Não. Não mesmo. Ele não saiu para restaurar. Ele saiu para desistir. Ele está fraco. Ele não busca canal de restauração. Não busca. E assim, se eu falar para você assim, não tem como um canal desse parar. Eu sei que não tem como, porque para Deus não tem impossível, né? É difícil dizer não tem como. Mas é muito difícil, porque o que esse homem está buscando é outras coisas. É outras coisas. Então, difícil. Ainda que apareça lá, né, na playlist, indicação do YouTube, ele vai olhar e não vai se interessar. Essa é a questão. Ah, como reconhecer um adúltero? Ele nem vai ver. Você acha que ele vai ver? Você acha que ele não sabe? No fundo, ele não sabe que o que ele está vivendo é adultério? Ele não vai ver, ele não vai enxergar. E se assistir, não vai concordar. Então, chance mínima, mínima, mínima. Não levantem esperanças em cima disso.
Liana Costa. Por que quando o cônjuge sai de casa, ele fica com várias pessoas? Em quem está o problema? Nele ou nas pessoas? Já que não fica em um relacionamento por muito tempo. Me responda, por favor. Te responderemos, Liana. Então, lembra, eu respondi lá na frente. Tirar o foco da OM e também tirar o foco do marido vai ajudar muito vocês. Então, Liana, o que eu diria para você? Pouco importa se o cônjuge, se seu marido, ele se envolveu com uma, com duas ou com 1000 mulheres. Porque o fato é que a gente não quer um homem, nem uma mulher que está no pecado ou que vive no pecado. Então, com uma ele está no pecado, com duas ele está no pecado, com um montão ele está no mesmo pecado. O pecado é o mesmo. Por que ele faz isso? Porque o casamento que ele buscou, que ele teve, foi com você. Normalmente ele não busca um outro casamento. Esse é um dos motivos da confusão que ele está. Ele está triste, ele está chateado, ele está magoado, ele decidiu que agora ele vai viver a vida. Então ele não vai amar mais ninguém. Mas vê quem ele ama, Liana. É você mesmo que ele ama. Então ele vai sair com uma, vai sair com outra, ele vai cair na promiscuidade. Agora, quem é que joga um homem na promiscuidade, no pecado, na prostituição? Satanás. Então, isso vocês entendem. Parece que é tudo diferente, mas é tudo igual. Todos que estão no adultério estão sob influência de Satanás. E para cada um, Satanás vai enlaçar de forma diferente. Vai ter homens que Satanás vai jogar num outro casamento. Porque sair de um outro casamento, constituir família, para esse homem é mais difícil depois. Vai ter outros que Satanás vai entregar toda a vida de luxúria. Porque para determinados homens, a vida de luxúria é muito satisfatória, é muito boa. É o prazer do mundo. Então, o princípio é o mesmo, Satanás governando a vida de todos eles, mas cada um vai ter um comportamento de acordo com aquilo que for mais prazeroso para ele. É isso que acontece quando se está no adultério. Joelma Dantas. Meu casamento durou 22 anos e meu marido está com a OM tem 1 ano e 5 meses. Ele diz que se liberou de mim e que não se lembra de mim em nenhum momento da sua vida. A impressão que tenho é que eu que traí. Isso é possível? Sim, opressão maligna, opressão, dor, quer te ferir, te culpa por algum motivo, te culpa por algum motivo, não, te culpa pelo fim do casamento, te responsabiliza, está vivendo sob opressão. Não é ele que está te falando isso, é Satanás, é quem está nele. Por isso que a gente tem repetido. Contato zero. Se afasta. Não é hora de buscar. Não é para pedir para voltar. Não é para implorar para voltar. Não é para dizer que ama. Não agora. Dizer eu te amo em outro momento. E de uma forma posicionada. Não é dizer volta de qualquer jeito. Não é assim que restaura o casamento. Nesse momento, esse homem só vai usar palavras para te machucar, para ferir, para magoar. Só isso que ele vai fazer. A Sara, eu não sei se quero mais ele. Eu oro pela alma dele, mas sei que quero minha família. É errado pensar assim? Em 6 meses e divórcio em andamento, ele que foi atrás. Eu nunca fui atrás dele, possivelmente. Como será que ele pensa por eu não ir atrás? Então, ele pensa que você está feliz da vida. Ele pensa que você está muito bem. Ele tem certeza que você não o ama. Mas o que? Me ajuda aí mais o que eu pensava.
Mas você pensar. Ele tem certeza que você não ama, que você não quer. A raiva dele vai aumentar de você. Ele vai aumentar muito, inclusive. Deixa eu ver mais aqui. Vai chegar um momento, sabe, que ele vai ter certeza total e absoluta que ele tem que seguir a vida dele. Aí, o divórcio está em andamento, né? Aí vai chegar o momento da assinatura do divórcio. Na assinatura do divórcio, meu conselho é que você vá assinar o divórcio linda. Por quê? Porque aí ele entra em mais desespero ainda. Talvez ele nem assim, mas talvez ele assim. Mas o importante não é isso. O importante é que ele vai ficar extremamente abalado. E aí ele vai entender naquele momento que acabou, sabe? Acabou. E aí ele não vai te procurar mais por um período. E nesse período você precisa ter toda a certeza do mundo que ele está mais perto de voltar do que nunca esteve. Porque aí é o momento em que a relação dele vai para o chão e ele vai acabar com tudo. Ele vai estar extremamente arrependido, mas ele não vai te ligar, ele não vai te pedir ajuda, mas ele vai procurar ou os pais ou amigos para pedir algum tipo de socorro para ajudá-lo, porque ele vai entrar em depressão. Está quase na hora dele voltar para casa. Nessa depressão, provavelmente ele vai buscar Deus. Ele vai estar triste, vai buscar Deus. É aí que começa a restauração. Porque ele começa a buscar Deus por ele e você já está buscando há muito tempo por você. E aí, como ele está fora do pecado e do adultério, Deus fala com ele. E ele começa a ouvir coisas assim meio confusas, porque é assim, cheio de pecado. E aí vai chegar um momento que ele vai te procurar. Essa é a hora de atender o telefone. Essa é a hora de conversar. Essa é a hora de permitir uma aproximação. E aí, ir conduzindo. E quando você perceber que ele está sozinho, que ele começa a ligar agora quase todo dia para você, que ele fala com você qualquer hora do dia e da noite, ou seja, ele realmente está só falando com você, aí sim é a hora de você, inclusive, se mostrar disponível e sedutor. Porque aí, nesse ponto, talvez ele não consiga dar essa iniciativa por entender que você não quer. Aí é a hora de você mostrar que quer e que está pronta. Está pronta para restaurar o casamento. Mas é um processo que vocês precisam acreditar no processo e se manterem firmes, sem se preocupar com as circunstâncias. O problema é que vocês ficam olhando para as circunstâncias e qualquer coisinha tira vocês do posicionamento. Aí o deserto aumenta, aumenta e aumenta. Aí vai de 6 dias para 40 anos. Daniela, minha sogra falou para mim hoje que a família deles briga muito. Ele não dá atenção para nossa filha, está trocando tudo pela OM, mas eu ainda o amo. Como devo seguir? Está trocando tudo pela OM. É aquela fase louca de cegueira, de não ver nada na frente, não tem consequência de nada. Então, é a questão do início ali do deserto, é a fase que o homem fica totalmente cego, louco, não enxerga nada e sai atropelando tudo. Não tem o que você fazer. Cuida de você nessa hora, se afasta, deixa ele fazer o que ele tiver que fazer. E cuida da filha.
cuida da sua filha, ora, cuida de você, da sua espiritualidade, da sua saúde mental. Né? Outro dia falaram assim para mim, mas ele vai jogar tudo fora, os imóveis. Preserva o que você puder preservar que tiver no seu nome, o nome da sua filha, que for de básico, cara, e deixa. Por quê? Primeiro que não vai adiantar nada, não tem nenhuma ação sua que possa, nesse momento, trazê-la a qualquer luz. E outro ponto é que coisas são coisas. Isso se reconstrói de novo, se for o caso. Tá bom? Então coloca na mão de Deus. Deus vai preservar o que tiver que ser preservado e vai permitir ser destruído o que tiver que ser destruído. Cuida da sua filha, cuida de você, porque esse momento de cegueira não tem muito o que fazer. Deixa ele seguir. Daiane, se o cônjuge não está feliz, por que continua com a OM e não procura e nem demonstra que quer voltar? Porque ele está sob opressão. E sob opressão, nós não tomamos atitudes racionais. É Satanás que dirige, que governa, que influencia. Então, não busquem lógica na atitude do esposo de vocês quando ele estiver em pecado. No pecado não tem lógica. No pecado as coisas não são normais, como a gente conhece. Não é assim que funciona. Ele está sob opressão. Coloque uma frase no espelho do seu quarto, do seu banheiro. Meu marido está sob opressão. E aí você vai entender que as loucuras que ele comete não são eles. E aí você não vai ficar com raiva e nem sentido. Keila, quando oramos a Deus pela vida do nosso esposo, ele sente alguma coisa lá do outro lado? Sim. Normalmente, sim. Vocês estão ligados. Vocês são uma só carne. Tá? Então, toda e qualquer oração direcionada, correta, bem feita, sim, o esposo cônjuge, o esposo sente, o cônjuge sente. Sente uma oração, sente uma dor profunda que está entre vocês dois, sente uma situação de perigo, sente. Vocês são ligados um ao outro. Vocês são uma só carne. Meu marido oscila muito na forma de me tratar. Ora me trata bem, ora não quer falar comigo e demonstra sentir muita raiva de mim, sendo que nunca dei motivo. Você sentiu essa raiva da Alessandra? Sim, Tatiana, muita raiva da Alessandra. Teve um dia que eu tentei entrar pelo telefone, mas não dava. Não dava para pegar ela, entendeu? Muita raiva, muita raiva. Teve um dia, gente, preste atenção, teve um dia que a Alessandra me bloqueou no WhatsApp. Vocês têm noção do que é isso, gente? Eu queria fuzilar ela, eu mandei e-mail, fiz sinal de fome. O problema é o seguinte, eu gritava e ela não escutava, né? Não podia mandar mensagem, peguei telefone, são 2 números de telefone, saí do WhatsApp, fui, liguei, tudo bloqueado, gente, mas me deu uma raiva. Mandei um e-mail falando 1000 coisas para ela, que ela não visualizou e não respondeu, só dias depois, quando ela quis. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Ela não tem Instagram, não tem Facebook, ou seja, como é que eu vou agora ferir essa mulher? Como é que eu vou xingar ela? Como é que eu vou? Você entendeu, Tatiana? Então, sentia muita raiva. Mas não podia fazer nada. Agora, eu não tinha Instagram, ela não tinha Instagram, Facebook, né? Não tinha página no YouTube, não tinha nenhum canal que eu pudesse achar ela. Isso fazia com que eu, em algum momento, isso fosse passando. Quando conversasse, eu não estava mais com raiva. Agora, se eu consigo falar com ela, eu explodo, eu xingo, em algum momento vai responder, porque o emocional faz isso com a gente. E foi aquela troca de farpas que não ajuda em nada, a restauração. Tá? Então, sim, sentia muita raiva dela, sim. Daiane,
Quando mora junto com a OM é mais difícil voltar? Daiane, quando mora com a OM, é mais difícil voltar? Não. É o que eu respondi lá em cima. Não faz a menor diferença para Deus se vocês estiverem posicionados da forma correta. Deixa eu contar para vocês. Tem esposo que já largou a OM, está solteiro e está morando com os pais e não volta para casa. E aí? Teoricamente seria mais fácil. Mas ele não volta para casa. Então o problema não é a OM. Por favor, em nome de Jesus. Como é que faz uma oração poderosa agora? Para o povo entender. Em nome de Jesus, esqueçam a OM. A OM não é ninguém. Ela é apenas um instrumento de Satanás na vida do seu marido, nesse momento. Ela não tem nenhuma força para acabar com o seu casamento. O problema não é a OM, nem a OM1, nem a OM2, nem a OM3. O problema não é a OM. O problema surgiu dentro de casa, que vocês não souberam resolver e arrastaram o casamento de vocês até virar uma crise. E aí surgiu uma outra mulher na vida do seu marido. E, em outros casos, um outro homem na vida da mulher dele. E tem casos que nem houve adultério. O marido simplesmente saiu de casa porque não aguentava mais. E depois foi se envolver com outra mulher. Eu digo depois, é 6 meses depois, 1 ano depois. O problema não é a OM. Nunca foi e não vai ser na vida de ninguém. De nenhuma restauração. Nenhum deserto começa por causa de OM nenhuma. Isso é só o que você quer olhar. E é melhor olhar para a OM do que olhar para dentro, do que olhar para você. Essa é a questão. Olhe para você. E você vai começar a entender as situações.